Resolução de todas as provas discursivas de São Paulo de Biologia e Química, sempre comentado, explicando conteúdo para você estudar focado no que realmente cai nessas provas. Seja membro do QBio. Relações ecológicas, esse é o papo da questão da FUVEST 2025. E um clássico, né, galera? A FUVEST esse ano aí veio com muitos clássicos dos vestibulares, inclusive do Enem. Então aqui ele está falando dos corais, que contém na sua estrutura algas fornecedoras de carboidrato, que auxiliam no crescimento e na construção do esqueleto do coral, enquanto os corais, por sua vez, fornecem um ambiente de proteção, importantes nutrientes às algas. As mudanças climáticas globais têm provocado a morte dessas algas e, em muitos casos, a morte dos corais. A cenário alternativa, que representa a relação ecológica entre os corais e as algas, assim como o impacto imediato causado pela morte dos corais. Então aqui, galera, trouxe as duas figurinhas, uma que demonstra mais claramente a relação dos corais com as algas, tá? Principalmente aqui as famosíssimas zooxantelas, tá? Mas poucos vestibulares cobrariam algo tão específico, mas a ideia é de que sim, os corais, ó, reparem que eles têm essa relação com as algas, tá? E normalmente esses impactos, seja a temperatura, até mesmo o pH da água, tá? Concentração de algum outro poluente, isso pode alterar essa relação, principalmente porque as algas, numa tentativa de sobrevivência, meio que abandonam os corais. Então, você tem uma relação que está descrita, tá, como positiva para os dois. E se você tem a separação, e reparem que tanto neste desenho como neste outro esquema aqui, a gente tem bem claramente a morte dos corais, é razoável de entender que sim, temos uma relação aqui de dependência. E se tem dependência, a gente tem que pensar em mutualismo, beleza? Então, a gente já conseguiria matar a questão com apenas uma das opções, né? Com o mutualismo, beleza? Agora, partindo para a ideia das funções dos corais, né? Eles que são importantíssimos aqui, né? No aspecto de proteção de uma encosta, por exemplo. Mas lembra que na parte biológica, cara, importantíssimo a gente entender que sim, ele serve de moradia aqui para inúmeros organismos, beleza? Inúmeras espécies. Tá? Então, boa parte da base da cadeia alimentar sobrevive aqui às custas dos corais, beleza? Então, isso é muito importante, tá? Traduzir a ideia dos corais como realmente aqui um ambiente, um local propício à vida, beleza? E, naturalmente, com a morte deles, você perde essa capacidade, tá? Tão grande de acumular aqui, né? De estar realmente atraindo tantos organismos. Beleza? Então, repare que o impacto imediato ele coloca perda de hábitat para diversas espécies marinhas, assim como diminuição de suas fontes de proteção e alimento. Então, realmente, ficou a letra B de bola. Maravilhoso? Tá? Lembra que predação é uma relação desarmônica? Tá? Aqui ele desenhou bem claro que é positiva para os dois, né? Benéfica para os dois. A colônia, aqui é interespecífica a predação, né? A colônia é uma relação intraespecífica entre indivíduos da mesma espécie. Então, na verdade, a ideia de colônia seria positivo, né? Que não é nem positivo para todo mundo, que é da mesma espécie, mas se eu estivesse relacionando somente os corais. Beleza? Porque lembra que os corais eles se encontram sim em colônias. Muitos quinidários, né, galera? Vai lembrar também aqui, ó, da caravela, também faz colônias, beleza? Que isso aqui é um grupamento de inúmeros indivíduos da mesma espécie. A competição, lembra que pode ser intra ou interespecífica, mas é negativa para os dois envolvidos. E o comensalismo é uma relação interespecífica, positiva e neutra normalmente, mas de maneira alguma trazendo alguma situação ruim para uma das espécies. Então, galera, realmente ficou mutualismo. Show? Um abraço, até a próxima.